Olá, você está ouvindo e assistindo pelo YouTube o podcast Aulas Criativas com Música, um lugar para você se inspirar, ter ideias mais criativas para suas aulas de música para crianças através da minha experiência em sala de aula. Hoje o nosso assunto vai ser muito interessante. Como ser um professor admirável usando a sua criatividade. Vem comigo! Muitas pessoas conversam comigo e falam assim: Stefânia, você é muito criativa. Cada dia você faz uma aula diferente, você conta histórias, você utiliza os recursos de maneiras diferentes. Você nasceu com esse dom de criatividade. Bom, mas eu quero dizer para você que não se sente criativo ou você que quer potencializar ainda mais a sua criatividade, que é sim possível a gente aumentar e ampliar essa habilidade. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês podem fazer isso baseado na minha experiência. Como eu faço, dá certo para mim e que tenho certeza que vai dar certo para você também. Eu fui convidada para fazer uma palestra sobre esse tema para professores de música de todo o Brasil no Congresso Nacional de Escolas de Música, agora em 2023. E esse tema foi muito importante. E eu trouxe para eles alguns passos, algumas dicas simples de como tornar suas aulas mais criativas e ser um professor admirável. Primeiro eu quero dizer para vocês 6 passos para você desenvolver a sua criatividade. Bom, eu quero fazer um parênteses aqui. O primeiro é que eu estou me recuperando de uma cirurgia de retirada da tireoide, então minha voz ainda não está com uma potência muito grande. Vocês vão ver aqui, minha voz ainda não está, tá falhando bastante, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir me ouvir. Eu estou muito feliz de estar conseguindo falar de novo, porque depois da cirurgia eu perdi quase totalmente a voz, mas Deus me abençoou, Deus tem sido bondoso e estou aqui para falar para vocês. E a segunda coisa é, se vocês ouvirem sons musicais, bateria, alguma coisa, quem está ouvindo com fone às vezes tem uma sensibilidade maior, é porque eu estou no ambiente de uma escola de música, então pode acontecer esse tipo de ruído, tá bom? Os 6 passos para você se tornar um professor mais criativo são simples. O primeiro deles: busque inspirações, acompanhe outros profissionais da área. Isso que você está fazendo aqui hoje, ouvindo um podcast, assistindo um vídeo, buscando ideias através de outros profissionais, é uma prática muito enriquecedora. Na verdade, você não pode assistir para copiar o que o outro profissional está fazendo, você vai adaptar. Eu sempre falo, cada professor tem a sua realidade, cada turma é uma turma diferente, as demandas, as necessidades, os objetivos de cada escola de música, ou da educação infantil, ou da escola que você trabalha, ou seu mesmo, são diferentes dos meus. Então, você buscar inspiração de outros profissionais é muito diferente de copiar o que eles estão fazendo, tá? Então, busque inspirações, siga o máximo de profissionais da área possível, acompanhe sempre as postagens, os materiais, leia bastante, tanto os profissionais que estão hoje no mercado, quanto os grandes profissionais, os grandes estudiosos da musicalização infantil de todos os tempos. É muito importante para você criar a sua própria identidade, a sua própria forma de dar aula de música para suas crianças. O segundo passo é muito importante e é o que eu costumo fazer sempre. Saia da zona de conforto, experimente constantemente. Você ficar repetindo sempre as mesmas práticas com as suas crianças não vai desenvolver a sua criatividade. Experimente formas diferentes de trabalhar o mesmo conteúdo. Isso vai enriquecer muito mais a sua criatividade e as suas práticas e vai aumentar o prazer das suas crianças. Invista nos seus estudos. Fazer uma faculdade, uma pós-graduação, tudo isso é muito importante, porque você vai tendo mais e mais fontes de conhecimento e assim você vai enriquecer muito mais as suas aulas de música. Olha, gente, o quarto ponto é muito óbvio, aparentemente, mas é uma coisa que nós deixamos de fazer. Eu falo por mim também, porque pela minha rotina é desgastante, a gente recebe por hora aula, a gente precisa trabalhar muito, né? Mas é muito importante também cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. Separar um tempo para você, fazer uma atividade física, alguma coisa que te dê prazer, tudo isso potencializa o aumento da criatividade. Quinto ponto, aprenda com os seus erros. Aquela atividade que não deu certo, você não precisa descartar. Você pode adaptar e fazer de novo. Você fazer de um outro jeito, fazer com outra turma. Então, quando você fizer uma atividade que não der certo com as crianças, não desista dela. Aprenda com aquele erro. O que foi que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito de melhor? O que as crianças não gostaram? Por que elas não responderam do jeito que eu imaginei? Então, aprenda com os seus erros. E a última, gente, é buscar uma rede
de compartilhamento de ideias. Eu tenho no WhatsApp um grupo de professores do Brasil inteiro, mais de 200 profissionais, que são professores de música que trabalham com crianças. Nesse grupo a gente conversa, a gente troca ideias, a gente pede informações. Então, essa questão de você ter um grupo de apoio, um lugar onde você pode falar exatamente sobre a sua profissão, esclarecer dúvidas, perguntar sobre as práticas dos outros professores, pedir opiniões, pedir ideias. Então eu convido você, se você é professor de música, a fazer parte desse grupo de WhatsApp, que é exclusivamente para esse fim, tá? A gente não utiliza o grupo para outros fins. E também para a gente compartilhar ideias, materiais, lógico que autorais, que não são de divulgação paga, a gente compartilha uns com os outros. Isso é muito importante, porque você vê uma atividade que outro professor fez e você consegue adaptar ele para suas crianças. 5 passos para você se tornar um professor admirável. Então, o primeiro ponto, gente, parece óbvio, mas não é tanto. Eu trabalho em escola de música já há muitos anos, tive a minha escola de música em Belo Horizonte durante muitos anos, sempre trabalhei nessa área. E o que eu vejo é que muitos professores de música não dominam o seu instrumento. Então, quando você vai ensinar, por exemplo, teclado, piano, violão, a primeira coisa que você tem que fazer é dominar o seu instrumento. Você tem que ter uma bagagem de conhecimento teórico e prático para você conseguir ser um bom professor, né? Bom, eu quero ler aqui para vocês. Desenvolva habilidades avançadas no seu instrumento e aprofunde o seu conhecimento musical. Quanto mais você conhece e domina o seu instrumento, melhor será capaz de transmitir esse conhecimento aos seus alunos. Então, o primeiro passo para você ser um professor admirável é conhecer e ter domínio completo sobre o seu instrumento. Eu conheço, gente, também tem o segundo lado, né? Eu conheço músicos que são maravilhosos, são virtuosos, são assim excelentes na prática do instrumento, mas também não têm essa habilidade de ensinar. Então, são 2 coisas que a gente precisa desenvolver, né? Não adianta você ser um bom professor, mas não ter conhecimento e não dominar seu instrumento, mas também não adianta você dominar profundamente o seu instrumento e não se desenvolver como professor, tá bom? Busque continuamente aprofundar os seus conhecimentos no assunto que você ensina. É musicalização infantil? Então, se aprofunde. Esteja atualizado com os avanços recentes, pesquisas e melhores práticas na sua área. Um domínio sólido do conteúdo permite que você ofereça uma educação de qualidade e seja uma autoridade no assunto. Esteja comprometido com o seu próprio desenvolvimento pessoal. Participe de cursos, workshops, conferências, grupos de estudo relevantes para aprimorar suas habilidades. Esteja aberto a receber feedbacks dos colegas, pais e alunos, buscando sempre aprimorar a sua forma de ensino. E também é importante nesse ponto fazer uma autorreflexão, né? Você olhar como está a sua prática de ensino, como está o desenvolvimento dos seus alunos, né? Avaliar o que está funcionando, o que não está, né? Mas você sempre buscar ser um músico melhor e um professor melhor, tá? O número 2, apaixone-se pela educação. Seja um modelo de paixão e entusiasmo. Se você não está feliz na sua área de atuação, se você está na área de ensino musical só porque é o que te dá dinheiro hoje, é melhor você procurar outra área. Então você tem que ser apaixonado, né, pelo resultado do seu aluno, por aquilo que você está conseguindo passar para ele, pelo resultado que você está vendo. Então você precisa ser uma pessoa apaixonada pela educação para você se tornar um professor admirável, tá? Tenha uma paixão genuína pela educação e pelo aprendizado. Demonstre entusiasmo, dedicação em suas aulas, inspirando seus alunos a se interessarem pelo assunto e a se envolverem ativamente no processo de aprendizagem. Eu estudei música desde muito criança, né? E eu passei por vários tipos de professores. E os que eu mais me lembro hoje, até hoje, são os professores apaixonados, são aqueles professores que você via que estavam fazendo uma coisa de todo o seu coração. Eu costumo contar essa história, não sei se vocês já me ouviram contar, que quando eu era bem pequenininha, bem novinha, eu tinha uns 9 anos, eu tinha uma professora de artes, ela se chamava Ângela, lá no Jardim Riacho das Pedras. E a Ângela, eu lembro que eu via ela, era muito engraçado, porque ela era muito parecida comigo, né? Ela era um pouco estabanada, cheia de coisa na mão, chegava lá na escola com cartolina, com latinha, tampinha. Mas ela era uma pessoa simples, mas uma pessoa que me dava assim, demonstrava tanto amor pela aula de artes, pelo que ela estava ensinando.
Me marcou até hoje. Eu não consigo me esquecer da professora Ângela. Ela tinha trancinha no cabelo. Ó, se você conhecer a professora Ângela e estiver ouvindo esse podcast, quem é lá do Jardim Riacho, em Contagem, Minas Gerais, fala pra ela: Estefânia, não te esquece, seus alunos não te esquecem. Infelizmente, com os anos, eu perdi o contato com a professora Ângela, né? Não tenho nem onde procurá-la, mas ela marcou a minha vida por isso, pela paixão pela educação. Ela era simplesmente apaixonada pelo resultado dos trabalhos que ela e a gente faziam. E aí a gente tem que ser esse professor que vai ser sempre lembrado. Crie um ambiente de aprendizado positivo, promova um ambiente encorajador, de apoio para os seus alunos. É difícil para quem ensina música para crianças, né? Mas você vê às vezes o aluno lá naquela mesma música, os alunos nas mesmas notinhas na flauta, mas seja uma pessoa incentivadora na vida dos seus alunos, paciente, amigável, demonstrar interesse genuíno pelo desenvolvimento, pelo progresso da criança. E elogie os esforços e conquistas dos alunos, para incentivar sua confiança e motivação. E também seja um modelo, além de ensinar habilidades musicais, seja um modelo inspirador para os seus alunos. Demonstrar ética de trabalho exemplar, respeito pela música, pelos outros músicos, compartilhar sua própria paixão pela música por meio de apresentações e performances. Então são formas de você se tornar um professor admirável. Seus alunos vão te olhar com um olhar que eu vejo a professora Ângela até hoje, com os meus mais de 40 anos de idade, e ainda me lembro dela. Terceiro ponto, conheça seus alunos, suas necessidades e seus interesses. Gente, a gente não pode padronizar o ensino, principalmente a gente que trabalha individualmente ou em pequenos grupos. Você sabe a necessidade daqueles grupos, você tem que conhecer aqueles grupos, aquele aluno. Cada aluno é único, com diferentes objetivos, habilidades e interesses musicais. Esteja atento às necessidades individuais de cada aluno e você vai ter que adaptar a sua abordagem de ensino para atender a eles. Descubra quais são suas metas musicais, personalize as suas lições de acordo com o que eles têm de objetivo. Conheça seus alunos, conheça e construa relacionamentos positivos com eles. E tenha também habilidades de comunicação eficazes, gente. Se você é um professor que não consegue se comunicar com seu aluno, conversar com seu aluno, aí tem alguma coisa errada, né? Certamente você não vai conseguir entender o seu aluno e você não vai ser um professor admirável na vida dele. Outra falha que eu costumo ver, tô falando assim, como uma pessoa que está olhando aqui ao redor, os colegas de trabalho e sempre nessa área, é o ponto número 4. Comunique-se com os pais e responsáveis. Como é que você quer ser um professor admirável, uma pessoa que vai ter reconhecimento, mais alunos, mais indicações, se você não se comunica bem com os pais e responsáveis pelos seus alunos? É uma tarefa difícil nesse mundo, cada vez com as pessoas com menos tempo, as crianças sobrecarregadas, a gente tem menos tempo para falar com os pais não nos respondem, mas você tem que criar canais de comunicação com eles. Mantenha uma comunicação aberta e regular com os pais dos alunos. Informe a eles sobre os progressos musicais, compartilhe feedbacks, forneça orientações para o suporte em casa. Às vezes a gente fala, a criança não estudou, né? A criança não treinou, não desenvolveu. Mas você falou com os pais dele o que ele deveria estudar? Você mostrou para os pais dele o que ele aprendeu essa semana, o que ele precisa praticar? Nas aulas de musicalização infantil para crianças bem pequenininhas, como é que você vai fazer com que os pais saibam o que você está estudando na aula? O ensino de música não é subjetivo? Ele não é difícil de mensurar? Cada criança aprende no seu tempo, não é? Então, eu tenho uma sugestão para você nesse caso das crianças pequenas de musicalização infantil. É a minha prática, é o que eu faço, que tem dado super certo. Nas suas aulas de musicalização, você tem que criar uma forma de enviar para os pais um pouquinho do que aconteceu na aula. Eu costumo fazer um caderno de atividades. Eu falo sempre desse caderno de atividades. Em breve eu pretendo produzir ele para vocês usarem nas aulas de vocês, porque tudo é autoral, tudo aqui está na minha cabeça, né? São atividades que eu faço, refaço, músicas que eu canto lá na hora, tem muitas composições, então isso eu não tenho esse material ainda pronto para divulgação. Ele está todo pronto para o meu uso, mas eu prometo para vocês que nesse ano de 2024 esse material vai estar disponível para vocês comprarem, usarem e saberem utilizar. Vou dar uma dica aqui para vocês muito fácil, muito simples de fazer.
Você pode criar um caderno ou um portfólio de atividades que você fez. É para criança colorir, desenhar a aula inteira? Não, gente, você não pode colocar a criança para colorir mais do que 5 minutos na sua aula. Aquela atividade vai ser só para registro, para a criança levar para casa e lembrar da música, para os pais verem o que foi feito. Então, vou dar uma sugestão, por exemplo. Hoje você vai escrever, né? Hoje nós fizemos a história sonorizada dos 3 porquinhos e eu vou colar os instrumentos que correspondem a cada personagem. Então, você deixa lá o desenho do porquinho, do lobo e pega, por exemplo, gente, eu já levo tudo prontinho, tá? Na aula. Leva uma imagem de um chocalhinho, de um tamborzinho. Então, vamos lá. O porquinho mais novo tocou o chocalhinho. Vamos colar? Aí cola, pronto. Então, gente, sempre uma coisa simples, assim, para a criança levar para casa. E todas as aulas, quando eles chegam, a gente começa, faz a acolhida, canta, faz a percussão, os instrumentos. Depois a gente faz uma história sonorizada, faz a brincadeira, a ciranda. Aí, por fim, quando a gente vai fazer o registro da atividade, eu sempre relembro com eles. Vou passando folha por folha e vou falando, olha, o elefante. Quem lembra da música do elefante? Vamos cantar? Um elefante se balançava. Aí vira a folha. Olha, a gente contou a historinha do gato e o rato. Como que é o gato? Como que é o rato? E assim a gente vai relembrando com as crianças todas as atividades que foram feitas e os pais também conseguem ter um pouquinho de ideia do que a gente faz na aula, né, gente? Que eles ficam super curiosos e às vezes não participam. É uma coisa difícil para se fazer em turmas grandes, mas como eu disse, simplifiquem para vocês gastarem 5, no máximo assim, mas estourando 10 minutos da sua aula com essa atividade. Eu tenho feedbacks muito bons dos pais das minhas crianças com esse tipo de recurso, tá? E prometo para você que me acompanha nas redes sociais aí que em breve esse meu material que tá na cabeça vai estar disponível para vocês, tá bom? E agora eu quero passar para você a última dica de como se tornar um professor admirável. Seja criativo. Inovação e criatividade. Busque constantemente maneiras inovadoras e criativas de ensinar. Explore diferentes métodos, recursos, tecnologias educacionais que possam envolver e motivar os seus alunos. Promova atividades interativas, projetos, gente, projetos práticos é muito legal de fazer. Experiências de aprendizagem envolventes que estimulem a criatividade e a curiosidade dos alunos de vocês. Essas 5 dicas que eu dei aqui são coisas que eu coloco em prática. Eu quero dizer uma coisa importante, se você, em algum desses pontos, não consegue ser eficaz, que a partir de hoje você busque conhecimento. Mas tem um desses pontos que se você não tiver, infelizmente, eu sugiro que você não continue na área. Procure de verdade o que te agrada, né? Se você está na área só por dinheiro, é a questão de ser apaixonado pelo que você está fazendo. Tá? Ensinar música é uma responsabilidade muito grande. Nós somos figuras importantes na vida das crianças como professores. Então você tem que entender essa sua missão. Se você vê, eu só estou fazendo isso aqui porque eu não tenho outro jeito, porque eu sei tocar e é a única profissão que me apareceu, estuda outra coisa, vai para outra área. Tá? É o meu conselho verdadeiro, porque assim você nunca vai ser um professor admirável. Os outros pontos você pode se desenvolver sim, né? Você vê aí o que é que está precisando melhorar e coloque em prática. Como você pode ser um professor de músicas mais criativos para crianças? Trouxe aqui alguns conselhos práticos. Por exemplo, são 7 itens aqui que eu quero falar para vocês que vocês podem incluir nas aulas, não é nada difícil, já vai dar para você ter um retorno muito bom. A primeira ideia que eu quero trazer é explorar diferentes estilos musicais. Você mostra estilos musicais diferentes para os seus alunos na aula de música? Você sabia que você, professor de música, é o responsável por ampliar o repertório musical das suas crianças? Eles estão ali dentro de um círculo de igreja, comunidade, escola, família. E eles têm acesso sempre ao mesmo estilo musical, ao mesmo tipo de música. E esse conhecimento, ele só fica rico quando os pais, por exemplo, têm um conhecimento musical, são músicos ou são apaixonados pela música. Mas caso contrário, o que acontece com a maioria das crianças, eles não vivem no meio de músicos. Então a responsabilidade de você mostrar estilos musicais diferentes é sua. Começa a colocar uma aula, gente, vamos fazer agora o desenho que veio da música. Eu quero que vocês façam um desenho baseado nesse estilo musical. Coloca uma música da China, do Japão. Gente, vocês vão tem inúmeros hoje, na nossa era,
com acesso a todos os estilos musicais do mundo, a gente pode, cada aula, enriquecer, colocar um pouquinho de estilos musicais diferentes. É a minha primeira dica para você. Minha segunda dica: inclua elementos de composição. Deixa a sua criança criar ritmo, criar melodia, criar letra. Então, de vez em quando, nas suas aulas de música, coloca ali uma atividade. Vamos fazer vou dar um exemplo. Tá chegando o Dia dos Avós. Vamos fazer uma música pro Dia dos Avós? Vamos! E aí você pergunta para eles a letra do que eles acham dos avós, você vai escrevendo uma letra de uma música, peça a eles ajuda para compor um ritmo, tá? Então, promova momentos de improvisação nas suas aulas e de criação também, composição, tá? Incorpore a tecnologia musical, é a minha terceira dica para você. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu vou usar a televisão, vou usar aparelho de som, as crianças já estão tão tecnológicas, mas, gente, isso são recursos para enriquecer. E lógico que você não vai colocar a criança para assistir vídeo, né? Mas se você está fazendo um projeto do fundo do mar ou um projeto dos animais da floresta, você pode colocar um vídeo pequeno, né, para as crianças assistirem. Então, incorpore tecnologia musical, muitos aplicativos hoje muito ricos que dá para você usar nas suas aulas. Não vamos desperdiçar essa ferramenta que está ao nosso favor, tá? A gente só tem que saber utilizar e mostrar para os pais também, né, o que é que está sendo feito. Você não está colocando uma música para a criança ficar ouvindo, assistindo do YouTube lá, tá? Que isso eles já sabem fazer em casa. Minha quarta dica: crie projetos temáticos. Os projetos temáticos são muito fáceis de fazer. Então, se você quer, por exemplo, homenagear algum artista com as suas turmas da escola, é um momento rico de valorizar a cultura brasileira, de valorizar algum artista que eles não conhecem, um estilo musical. Ou então, vamos fazer um evento aqui sobre os instrumentos de sopro. Faz ali uma lista de instrumentos de sopro, uma pesquisa. Projetos, então, são formas riquíssimas de você tornar suas aulas mais criativas. A gente conversa sobre isso no próximo episódio. Eu vou falar só sobre projetos, tá? Os projetos que eu já fiz e deram certo, que eu acho que vão servir de inspiração para você. Quinto, apresente o uso de instrumentos não convencionais. As suas crianças não conhecem cítara, não conhecem gaita de fole. Apresente de vez em quando nas suas aulas um instrumento totalmente inédito, que não faz parte da cultura do nosso país, ou até que faça parte da cultura e que eles não conheçam, tá? Essa aí também é uma dica para você. Sexta dica: promova apresentações e eventos musicais. Essa é uma maneira maravilhosa de fazer as crianças se empolgarem mais ainda, de terem mais vontade de estudar. Então, faça apresentações, toque para eles, faça apresentações para as famílias, recitais, eventos musicais bem criativos, e você também tem que tocar para os seus alunos verem que você sabe fazer isso, tá bom? E a minha sétima dica e última: seja um modelo criativo, utilizando tudo isso que a gente fez hoje, porque você vai formar crianças mais criativas também. Em breve a gente vai falar sobre como lotar a sua agenda de alunos e aumentar os ganhos, tá? Eu vou falar isso para vocês porque eu sempre sou uma professora que meus horários não ficam vazios. Eu estou sempre tendo procura, fila de espera. Hoje, no momento, por exemplo, as aulas de instrumento que eu faço, eu coloco 2, 3, tenho que fazer turmas, porque eu não consigo atender todo mundo no horário individual. Para você chegar nesse ponto, o que é que você precisa fazer? Né? Nós que somos professores que vivemos de hora aula, né? Como é que a gente pode lotar a nossa agenda e aumentar os nossos ganhos, né? Poder cobrar um pouquinho mais, demonstrando nosso valor, né, o nosso profissionalismo. Eu vou falar sobre isso em breve, acompanhe aqui os podcasts. E eu quero saber, você gostou desse podcast? Alguma dica, alguma informação foi útil para você? Me conta nas redes sociais. Para você me encontrar, é só entrar no Instagram, no YouTube, no TikTok, várias plataformas de redes sociais, e você vai digitar Estefânia com E, Karina com K, oficial. Você vai me encontrar lá, vai ter as dicas que eu coloco sempre. Convido você também a buscar os meus materiais que estão disponíveis hoje. Planos de aula, materiais para ensinar flauta doce para crianças, cantatas de Natal, e-book com atividades para você, super criativas para você já colocar nas suas aulas a partir de hoje. Vocês vão perceber um pouquinho de diferença no meu trabalho. A minha fonte de renda principal hoje são as minhas aulas. Então, esses materiais que eu faço para compartilhar são coisas que eu utilizo, que dão certo e que eu gosto de compartilhar com vocês.
São materiais que estão a custos baixos, vocês vão ver que não tem nada muito caro. A minha mentoria, que vai sair agora no final de 2023 também, são preços super acessíveis, porque eu entendo que nós somos professores, estamos em busca de melhorar para que a gente tenha poder aquisitivo de cada vez e adquirindo produtos mais caros. Então, para você ser um professor admirável, eu tenho uma última dica para você. Conheça os meus materiais. Conheça aquilo que eu fiz, que deu certo, que tem dado certo ao longo desse tempo, que eu tenho adaptado e que já está prontinho ali para você. Não para você copiar, para você ouvir, para você assistir, para você conhecer e para você adaptar a realidade das suas crianças, tá? Eu agradeço muito a você que me ouviu até aqui. Obrigada por ter separado esse tempinho. Me encontre lá nas redes sociais. Se tiver algum assunto que você quiser que eu traga aqui, é só me falar que eu vou trazer com todo prazer. Muito obrigada e até breve. Tchau!